Ricardinho e Lúcia, muito boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Marina Paula, muito boa noite também, seja bem-vinda. Selma e Dinho, muito boa noite para vocês. Dona Leopoldina, boa noite. Oneida Alves, muito boa noite também, seja bem-vinda. Dona Maria Geralda, muito boa noite. Andréia Dantas e toda a família Dantas, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Andréia, Adriana, a Dona Wanda, Sodivaldo, Márcio, Marcos, Luciene, muito boa noite também. Sueli Paula, né? Boa noite. Cláudio Nori e Eliane. Sr. Antônio Onofre, boa noite também. Seja muito bem-vindo. Ercília Machado, muito boa noite. Olá, Cidinha Vieira, boa noite também. Estávamos inclusive conversando agora há pouco, né, por essas redes sociais fantásticas, né, Cidinha? Que bom. Mas seja bem-vindo ao nosso estudo. Olá, Lídia, muito boa noite também. Boa noite, Maria Senhora, seja bem-vinda. José Ricardo, boa noite também, seja bem-vindo. Olá, Valdete, muito boa noite. Anita e Clarindo, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos. Olá, Célia, muito boa noite para você, para Eva, Joaninha, Francisca, sejam bem-vindas, como sempre. Wagner, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Rosilda Martins, seja bem-vinda. Olá, Rosilene, muito boa noite. Que tenha um pouquinho mais de descanso agora, né, Rosilene? Muito boa noite para você, Osmane e para o Diego. Silvia Mônica, muito boa noite também, seja muito bem-vinda. Nós estamos trocando ideia, viu, Cidinho? Trocando ideia. E aí a gente vai expondo, né, a nossa forma de pensar. Mas é isso aí, sempre que precisar estamos à disposição. O que a gente puder ajudar, estamos aí dispostos. Joana Bandeira, muito boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Flávia Andréia, muito boa noite para você, seja bem-vinda. Elaine Oliveira, também, muito boa noite. Olá, Maria das Dores, boa noite também, seja muito bem-vinda. Seu Luiz Alberto, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também, Cida Costa. Michele e Gabriel Rossato, muito boa noite para vocês. E os nossos companheiros aí de Cássia. Elisângela, muito boa noite. Olá, Adriana Dantas. Com certeza será, Wagner, com certeza será. Mas vamos então agora, fazemos a nossa prece para nós iniciarmos, né? Eu acho que já foi dando tempo para as pessoas chegarem. Que bom, Rosilene. Marinha, muito boa noite para você, seja bem-vinda. Então vamos fazer a nossa prece agora. Mais uma vez pedimos a Jesus as bênçãos, a proteção, o amparo,
e procurar justamente sentir todas essas bênçãos que o nosso Mestre amado e querido Jesus direciona a todos nós. Vamos aqui fazer as nossas preces, as nossas orações, né? A Silvia Mônica pediu aí, assim como muitas pessoas do nosso grupo também me pedem. Hoje a dona Neuza pediu, ela sempre assiste depois, pediu para fazer orações mais uma vez para a sogra da sua filha, dona Jarci Elias, e por todas as pessoas que seus nomes já se encontram aqui anotados no nosso caderninho, né, de orações, de intenções. Para todos aqueles que vocês gostariam nesse instante de direcionar as próprias orações, né? Porque a gente sempre tem as pessoas que nos pedem orações, ou que a gente se lembra em todos os momentos e pedimos a Deus. Só que a gente sempre sabe, né? Nós pedimos a Deus, Deus com certeza jamais falha, não falha para com nenhum dos seus filhos, mas nós precisamos nos prepararmos para receber essas bênçãos e essas orações. Então, quando nós formos aí direcionar as orações para alguém, que a gente possa pedir também para que a própria pessoa, ainda que inconscientemente, né? A gente sabe como as energias acabam envolvendo, e ainda que inconscientemente nós vamos pedir para que estas pessoas também possam dar uma brechinha para que Deus consiga atingir o coração, e que nessa brecha, aí sim, né? Aproveitemos cada vez mais para encaminhar vibrações, energias e principalmente esse despertar, para que as pessoas possam despertar para o verdadeiro encontro com a paz interior acima de tudo. Nesses instantes que as nossas preces, pois, se elevem a Deus. Que nós que aqui estamos nesse instante, ou aqueles que vão assistir depois, possam também nesse instante se conectar com o Criador e sentir as energias e vibrações penetrando a sua própria mente, o seu coração, e principalmente ajudando a modificar toda esta energia fluídica que nos envolve. Que as bênçãos do Mestre incomparável possam chegar e atingir a todas as células do nosso corpo. Sim, sabemos que são trilhões de células e todas merecem receber este auxílio, essa proteção, esse amparo, essa energia e essa luz. E que nós sejamos cada vez mais caridosos e fraternos para conosco mesmos, distribuindo para com todas, ou melhor, para todas as células, para todos os órgãos, tudo isso que nós estamos captando de Jesus e da espiritualidade. E assim, neste perfeito equilíbrio, mantendo a harmonia entre nós mesmos, que nós possamos despertar a nossa consciência para uma mudança, para uma reforma íntima. E por que não, para sermos felizes, ainda que no mundo de provas e expiações. Que as nossas preces e orações também cheguem a todos os corações que porventura ainda sentem uma certa diferença para conosco. Alguns podem chamar de inimigos, outros podem chamar de adversários, mas que nesse instante o nosso pedido de perdão chegue até eles, e que a luz do Cristo ilumine-os também, e que essas diferenças que existem entre nós desapareçam o mais breve possível. E assim, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, nós retomamos aqui as nossas reflexões nesse dia, véspera de feriado, né? Vamos deixar para descansar amanhã, né? Amanhã no feriado a gente descansa, né? Lourdes Ogata, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Tuca, seja bem-vinda. E a gente deixa para descansar amanhã no feriado, né? Adilson Riva, muito boa noite também. Com quem estivemos juntos aí no final de semana, foi muito prazeroso, obrigado pela companhia. Célio Melo, muito boa noite, seja bem-vindo também. Iraci Rosa, boa noite. Olá, Natália, boa noite. Como sempre, seja muito bem-vinda. Vou abaixar mais um pouquinho aqui. Isto.
Gente, olá Marilza Abreu, muito boa noite, seja bem-vinda. Dando sequência então, hoje é dia de segunda-feira, dia de nós retomarmos a nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos neste capítulo 14, Honrar Pai e Mãe, onde nós já vimos várias e diversas lições, podemos assim dizer, no que diz respeito a este carinho que nós precisamos ter e um carinho especial, um respeito especial, um amor diferente para com aqueles que são os nossos educadores, ou os nossos primeiros educadores, né, Jossanã? Boa noite, seja bem-vinda. Os nossos primeiros educadores, os nossos pais, aqueles que oportunizaram a nossa estada aqui e principalmente oportunizaram nós chegarmos até aqui. Vamos repetir, ainda que em breves e resumidamente, vamos repetir que nós estamos aqui e estamos exatamente porque alguém se predispôs a nos dar essa oportunidade. E não apenas e tão somente a oportunidade da reencarnação através destas como é que nós podemos dizer, dessa formatação biológica, corporal, consanguínea. Porque nós não podemos esquecer daqueles que contribuíram, sobretudo, com o nosso afeto, ou procurando nos ajudar com o seu afeto, para que nós nos mantivéssemos vivos. Sim, a afetividade hoje é um dos principais vínculos que unem famílias. E nós temos aquelas pessoas que são responsáveis, pelo menos neste campo afetivo, de nos manter ainda vivos. Com certeza, Sr. Antônio, vamos aqui colocar nas nossas orações também, colocar no nosso caderninho de orações, e que a espiritualidade o acompanhe, principalmente aos responsáveis pela saúde, né, médicos e enfermeiros, para que o auxiliem também. Então, nós precisamos ser gratos a estas pessoas. E como nós vimos no nosso último encontro, independentemente, gente, do que eles fizeram, sim, talvez eles não foram aqueles pais exemplares que nós gostaríamos. Talvez eles não foram aqueles educadores que nós precisaríamos. Mas podemos ter certeza que eles fizeram aquilo que estava dentro do seu alcance. E um motivo a mais, por nós hoje estarmos aqui contemplando nesta família espiritual que nós formamos, contemplando os ensinamentos do Cristo, especificamente para que nós avançamos, para que nós possamos realmente evoluir, nós não podemos deixar em momento e hipótese alguma qualquer sentimento, se possa assim dizer, de ingratidão ou julgamento dominar o nosso coração com relação a estas pessoas. Valéria Cruz, muito boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, deixar aqui o nosso boa noite para Gisela Goulart, deixar o nosso boa noite para Márcia, que nós também ficamos sabendo e conhecendo não, né? Ficamos sabendo que ela sempre participa conosco aqui. Márcio, seu esposo Juarez, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Maria Eleusa, boa noite também. Marcileia, boa noite. Guilherme, Luciano, sejam bem-vindos. Então, nós não podemos, repito, independentemente, palavras do próprio codificador, independentemente do que eles fizeram, do que eles representaram para nós, foram oportunidades que nós não podemos desperdiçar e que nós não desperdiçamos, assim como nós vamos aproveitar nesse instante, porque às vezes é justamente esta reconciliação, às vezes é este perdão que nós precisamos conceder a eles ou pedir a eles, porque muitas das vezes eles também não são totalmente compreendidos. E como nós poderíamos estar na condição de julgadores? Jamais. Então, é com certeza um sentimento, e principalmente, como nós dissemos no início do capítulo, um mandamento que desde lá de trás, de tão importante ele representa na atual conjuntura evolutiva do nosso planeta, que foi o único mandamento que veio acompanhado de uma recompensa
para nós identificarmos o seu valor, para nós identificarmos o quanto é efetivamente muito caro para nós, todos aqueles que conseguem levar consigo essa gratidão e honrar o seu pai, a sua mãe ou as pessoas mais idosas. Perfeito? Bom, e nós não podemos deixar de relembrar também que o próprio Cristo, palavras do codificador, né? Cidinha, boa noite. Cidinha Oliveira, seja muito bem-vinda. Não podemos esquecer que, palavras do codificador, que Jesus utilizou a expressão a terra que o Senhor vos dará, exatamente porque eles não detinham ainda conhecimentos e informações claras e precisas com relação ao mundo espiritual. O que eles tinham era apenas e tão somente questões relacionadas ao mundo físico, a uma terra prometida. Saíram da escravidão e foi prometido a eles uma terra onde eles poderiam ali usufruir de todos os benefícios. Então, não poderia ser diferente. Assim como nós, né, Luísa Nalim, muito boa noite. Assim como nós, e também falamos no encontro passado, provavelmente se fosse nos oferecido uma vaga, uma casa, um lar, lá na colônia espiritual acima do Rio de Janeiro, no famoso nosso lar, talvez nós estaríamos felizes, satisfeitos e colocaríamos todas as nossas forças e energias neste empreendimento. Assim como hoje as pessoas caminham dessa forma. Ofereça talvez para o seu filho, ofereça para uma pessoa, para um estranho, uma recompensa. Vocês vão ver, muitos vão correr atrás. Aqueles que não precisam, aqueles que não se sentem convencidos de que aquela recompensa é algo realmente proveitoso, talvez eles não façam, mas qualquer um de nós hoje somos muito movidos pela recompensa. Então, é algo que a gente precisa levar em consideração, né, Rosângela? Muito boa noite para você também, seja muito bem-vinda como sempre. Então, isso são os detalhes que nós vimos. E a gente também viu, de forma breve, aquele trechinho que fala: quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Mais uma vez, gente, nós não podemos acreditar. Estava inclusive conversando isso com a Cidinha Vieira agora há pouco. Nós temos as nossas formas de entender e de assimilar as coisas. E nós precisamos desenvolver em nós esse senso crítico, principalmente para nós fugirmos da opinião dos outros, e em especial daquele famoso ditado: Maria vai com as outras. Nós temos que ter a nossa própria ideia, o nosso próprio pensamento, a nossa própria opinião. Então, Kardec nos ensina a desenvolver um senso crítico aqui, muito interessante, tá? Olá, Nadsan, muito boa noite, seja bem-vinda. Nos ajuda a desenvolver um senso crítico bem interessante. Ora, primeiramente, ele diz: se eu pegar Jesus, pegar todos os ensinamentos dele, tudo aquilo que com certeza hoje me convence com mais facilidade, se eu pegar e colocar em contraponto com essa frase, será que eu poderia entender e imaginar que Jesus realmente estaria relegando a sua mãe, relegando os seus parentes? Gente, alguém que trouxe como mandamento amar os inimigos, como é que ele poderia agir com indiferença para com seus familiares? Com certeza eu não posso e eu não tenho como pensar dessa forma com base naquilo que ele próprio nos ensinou. Então Kardec nos ajuda a desenvolver esse senso crítico. Pode ser que alguns de vocês ainda não se sentem convencidos. Não os culpo e muito menos os julgo por isso. Não, pode ser que alguns ainda pensem: não, mas Jesus não poderia ter dito disso, Jesus não poderia ter falado dessa forma. Aliás, ou uma particularidade para vocês, muitas das vezes nós somos criticados por aquilo que nós falamos, e mesmo que a gente não tenha querido dizer aquilo, a gente queria dizer uma outra coisa, mas as pessoas interpretam da forma como elas querem. E isso é muito comum no dia de hoje. Ah, aquilo que você falou ofendeu. Não, mas eu não tive a intenção de ofender. Ah, mas ofendeu.
Ah, aquilo que você falou não poderia ter falado, ou não poderia ter falado isso. Então, existem ainda muitos melindres. Por isso que a gente precisa desenvolver o diálogo e perguntar, peraí, o que você quis dizer? Qual que era o seu objetivo? Antes de nós fazermos qualquer tipo de julgamento. E a gente percebe aqui que Kardec nos ajuda a desenvolver esse senso crítico. Mas espera aí, Jesus diria isso? Jesus relegaria a sua mãe e os seus irmãos? É claro que não. Ele estava aqui, segundo o codificador, aproveitando a oportunidade para nos ensinar mais uma vez a existência desses dois planos da vida, o mundo espiritual e o mundo corporal, e em especial traçar essas diferenças que existem entre ambos. Inclusive este ponto, o próprio Emmanuel, no livro O Consolador, ele também traz para nós, na questão 342. Ele coloca lá justamente essa questão, né? E Emmanuel vai dizer o seguinte, olha, não, Jesus queria justamente mostrar para nós a precariedade dos laços de sangue. Porque a gente sabe que o corpo, ele extermina, ele acaba com o túmulo. E ali a gente vê ele destruído. Pronto. Acabou. Então, esses laços corporais, eles são precários. Jesus trouxe informações e ensinamentos para laços espirituais, duradouros. Tanto é que ele falou, todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Vejam bem, quando a gente fala em corpo, a gente está falando nessa estrutura física, nesse DNA, no grupo sanguíneo, tudo certinho, beleza. Quando o nosso corpo é destruído, tudo é destruído junto com ele. Agora vejam o parentesco que Jesus apresenta. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Opa, se ele fala em vontade de Deus, ele está falando na vontade de um ser eterno. Este ser eterno, ou essa vontade, se acaba com o túmulo? Não. A vontade de Deus, ela permanece no mundo espiritual, mesmo sem o corpo físico. Então, essa precariedade dos laços de sangue que Jesus estava querendo nos ensinar. E é exatamente isso que Emmanuel respondeu também nessa questão 342 do livro O Consolador. Tá? Então, só mais uma vez, para nós entendermos e desenvolvermos o nosso senso crítico, o nosso pessoal, utilizarmos do nosso livre-arbítrio para entender os ensinamentos do Cristo. Né, Sr. Antônio Pazotto? Muito boa noite para o senhor, seja muito bem-vindo. Enfim, nós vamos colocar aqui agora essa questão do parentesco espiritual e do parentesco corporal. Kardec vai, de uma certa forma, fechar as suas considerações, e aí depois nas instruções dos Espíritos, nós vamos ter um texto só de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que provavelmente nós vamos comentar no nosso próximo encontro, né, sobre o livro Evangelho segundo o Espiritismo, na quarta-feira. Gente, o codificador, a gente sabe, ele faz os comentários e ele coloca também aqui a sua opinião. Ele traz os ensinamentos do Cristo, ele busca interpretar os ensinamentos do Cristo e aqui ele vai trazer a sua opinião sobre estes dois tipos de parentesco espiritual e o corporal. Ele começa reafirmando para nós: os laços de sangue, eles não criam liames espirituais. Os laços de sangue é apenas e tão somente materiais. Ora, sim, pode acontecer de redundar em afetivo. Claro que pode. Uma pessoa que você hoje encontra, um pai que emprestou tudo para você, às vezes não tinha vínculos, como a gente vai ver mais adiante, às vezes não tinha vínculos espirituais, mas que resolveu te acolher. Você não pode vir a desenvolver por ele um liame afetivo maior e levar isso para a espiritualidade? É claro que pode. Mas o que Kardec quer dizer é o seguinte: os laços consanguíneos por si só, eles não criam esse liame espiritual. Eles não criam. Tá? Podem oportunizar? Sim, mas criar, não. Por quê?
Porque ele vai dizer que antes mesmo dos pais pensarem e se reunirem, aliás, eu vou mais longe, antes mesmo dos pais sequer nascerem, o espírito do filho já existia. Claro! A nossa criação, a gente já viu, principalmente estudando o livro dos Espíritos, nós não temos uma noção exata. Nós não sabemos quantos milhões ou bilhões de anos nós somos criados, como, em que condições, quem estava próximo de nós. Nós não sabemos disso. Nós sabemos sim que para habitarmos este planeta, nós precisamos de um corpo. E principalmente esse corpo físico, há necessidade pela lei de reprodução de que pessoas se unam para proporcionar a nós a formação desse corpo físico. Pronto. E é claro, a partir do momento que nós somos submetidos, por isso que a gente fala, o acaso não existe. E sempre vai haver algum tipo de laço, porque a espiritualidade é perfeita, as leis divinas são perfeitas. E de acordo com a necessidade de cada espírito, os pais eleitos são também perfeitos. E aí, a tarefa principal dos pais se resume exatamente nisso. Em ajudar no desenvolvimento tanto intelectual quanto moral destes espíritos. É aí que está. E aí nós vamos voltar. Será que Maria teve uma contribuição nesse desenvolvimento do próprio Cristo? Ora, eu sei que Jesus não precisaria de muitas coisas, a sua ligação com a matéria era pequena, mas com certeza Maria teve um papel importante em todo este processo. O simples fato dela ter aceitado já era o suficiente. Jesus conseguiria fazer ou executar a sua tarefa tendo às vezes outra mãe? Conseguiria com muita tranquilidade, por se tratar de um Jesus Cristo. Mas com todas as pessoas não são da mesma forma. Nós precisamos muito deste carinho, e a gente consegue captar, às vezes lá dentro do próprio ventre materno, a dedicação, a abnegação. Quantas pessoas, eu falo de experiência própria também, porque de vez em quando a gente, hoje até menos, mas no passado a gente atuava muito nesses processos de adoção, na preparação dos casais. A gente percebe o tanto que os pais que estão ali nessa busca e nessa fila, o tanto que eles vão desenvolvendo e vão se transformando apenas e tão somente para ter alguém com quem compartilhar. Agora vocês imaginem uma mãe que vai desenvolver uma pessoa dentro de si, que vai desenvolver um corpo, e esse corpo vai estar ali vinculado a um espírito. Então, claro que existe sim todo um processo de transformação. Quantas mulheres não se transformaram durante esse período, assim como quantos pais também não se transformaram depois de ter os seus filhos. Então, o detalhe, ele é realmente muito delicado, muito interessante. Vocês podem olhar à sua volta. Aliás, vocês podem olhar para vocês mesmos. Como que a vida de vocês mudaram, por exemplo, com a presença de mais um ser na sua família. Então, são questões que a gente vai analisando, sobretudo aqui desse prisma do parentesco espiritual e do parentesco corporal. Nós temos simpatias, nós temos também antipatias, mas nós temos também famílias que se formam que eram desconhecidas, mas apenas e tão somente para que as experiências pudessem ser repassadas. Já li livros onde explicam, não existia vínculo do espírito reencarnante com o pai ou com a mãe, mas o pai e a mãe, eles tinham um compromisso, por exemplo, religioso muito forte, e aquela religiosidade poderia ajudar o filho. Então o filho vem e reencarna, eles vão ajudá-lo e às vezes retornam rápido para o plano espiritual, ou às vezes se desvincula por uma questão de distância, precisa trabalhar e vai trabalhar fora, diminui aquela frequência ou aqueles vínculos, mas foram importantes na formação do espírito, foram importantes na infância do espírito. Então, é isso que Kardec está procurando nos ajudar a entender. Essas são as ideias que ele estava desenvolvendo aqui, pelo menos na nossa visão, né?
Sim, a Elaine ainda coloca aqui, né, a sua opinião. Todos nós somos, né, Elaine? E a mulher tem essa facilidade, né? Porque a interação entre os dois é muito forte. É muito forte. Então, sabe, assim, eu acho que é uma oportunidade tremenda de crescimento, de evolução. Então, a gente tem sim que agradecer e principalmente analisar bem estes vínculos que unem ambos. Mas o que mais Kardec vai dizer para nós? Ele vai dizer que tudo, gente, faz parte das nossas necessidades, da nossa provação. Ora, nós temos provas, nós temos expiações, e para determinada prova ou para determinada expiação, tais pais serão os mais adequados e ideais para nos ajudar, né, Helena Coelho? Boa noite, seja bem-vinda. Tais pais serão mais aptos, estarão mais preparados. E, inclusive, não é só pais, não. Às vezes sogro, sogra, avô, avó. Tudo, gente, que está ali ligado e vinculado numa família, como diz Kardec aqui, vai nos ajudar a desenvolver esse parentesco espiritual e o parentesco corporal, vai nos ajudar a entender tudo isso. Por isso ele coloca a pluralidade das existências é aquele ponto base, é a chave para nós entendermos principalmente os vínculos que nos unem às pessoas. Vínculos. E às vezes, sabe aquela coisa assim de que tem várias pessoas e de repente uma só é que acaba cuidando? Eu gosto muito daquela música sertaneja, né? Tem umas 2, 3 músicas sertanejas que fala da questão do filho, né? O casal tinha vários filhos, depois no final da vida, quem que foi que cuidou deles? O filho adotivo. Eu me emociono muito ouvindo essa música, principalmente para mostrar essa questão aqui que Kardec fala. A pluralidade das existências nos ajuda a entender muitas coisas. O parentesco espiritual e o parentesco corporal é algo que nós também precisamos entender. E muitas das vezes esses laços que são meramente consanguíneos não vão chegar a um determinado momento permitir, principalmente se não aproveitar uma oportunidade, que todos honrem seu pai e a sua mãe. Por isso que a gente vai ver o texto de Santo Agostinho depois no próximo encontro em gratidão dos filhos e os laços de família, como ele é muito interessante. Lá, o São Antônio até colocou aí, filho adotivo de Sérgio Reis. É uma música fantástica, que nos ajuda a entender um pouco das coisas, né? E aí é lógico, a gente tem que levar esse entendimento para, como se diz, para todo o campo. Mas o que a gente gostaria de lembrar, e lógico, citando o próprio codificador, é que a pluralidade das existências, com certeza, explica muita coisa. E nós, nesse processo de aprendizado que nós estamos, a gente precisa ampliar, estender um pouco mais a nossa compreensão, né, Wagner? Realmente, a letra dela é muito bonita, eu particularmente me emociono. Mas a gente precisa estender essa nossa interpretação, principalmente para quê? Para que nestes parentescos corporais que nós temos, a gente extrair algo que a gente precisa vencer, alguma dificuldade que a gente precisa superar. Gente, primeiro, até no programa Momento Espírita dessa semana que eu vou tocar um pouquinho mais nesse assunto, nesse tema. Gente, ninguém cria barreira para nós. Somos apenas e tão somente nós quem criamos as barreiras para nós mesmos. Então, se eu estou diante de um relacionamento, seja de pai, filho, pai, irmão, irmã, não importa. Se eu estou ali diante, as dificuldades que porventura aparecerem ali foram dificuldades que eu coloquei. E aí o que eu preciso fazer? Espera aí, tentar entender. A pluralidade das existências me ajuda? Me ajuda. Olha, o que poderia ter acontecido? Eu não tenho que ficar preocupado com o passado, mas eu posso estruturar dentro da minha memória, eu posso tentar estruturar algo para que eu consiga entender. Inclusive também, né, estava conversando com a Cidinha Vieira, agora há pouco, falando sobre isso. E
muitos romances, muitas histórias da vida de outros espíritos nos ajudam a entender, às vezes até mais fácil do que se a gente pegar uma lição com o codificador e tentar interpretar. Sabe? Por quê? Porque às vezes na lição a gente não vê, mas lendo um livro, lendo um romance, eu vou conseguir captar, nossa, aquela história é assim, aquela história é assada, então fulano fez isso, conseguiu perdoar, se não perdoasse. É isso, a nossa vida é um romance. Então, eu preciso captar nessas dificuldades dos relacionamentos o que eu preciso tirar como lição para que eu me melhore. É eu que tenho que melhorar. Ah, mas o outro... Tudo bem, deixa o outro. O outro tem a vida dele, o outro tem um livre-arbítrio dele, o outro pode escolher seguir Jesus depois, numa próxima encarnação. Às vezes ele não quer seguir agora. E quem somos nós para obrigá-lo a seguir Jesus agora? Agora, se nós estivermos seguindo, aí a gente vai ver. E a gente não vai se importar muito com, às vezes, os desaforos, ou com aquilo que ele fala, ou a forma como ele age. Porque a gente vai perceber que aí é ele quem precisa mudar. E nós já estamos mudando. A gente o desculpa, a gente o perdoa. E isso, com certeza, não nos atrapalha. Muito pelo contrário, nos fortalece ainda mais. E ali dentro do nosso lar, nessa nossa convivência, principalmente corporal, nós vamos enxergando, muitas das vezes batendo de frente com os próprios vícios que nós temos. E quando a gente consegue perceber isso, você fala, opa, acordei, despertei, já sei o que eu preciso fazer, onde que eu preciso mudar. E a partir daí, gente, vai ficando muito, e por que não, cada vez mais fácil atingirmos este objetivo. Então, Kardec vai dizer, resumindo, os laços consanguíneos têm chance de se dissolverem rapidamente com a morte, com o túmulo. Os laços espirituais, eles permanecem, eles persistem, eles prosseguem, mesmo com o fim da vida física. Eles prosseguem, eles persistem. Boa noite, doutor Alexandre, seja muito bem-vindo. Eles persistem, mesmo com o fim dos laços consanguíneos, com o encerramento ou com a própria morte. Então, aproveitemos o máximo possível para extrairmos tudo isso. Naquela época, Jesus tinha, e aí Kardec ainda vai lembrar, Marcos, por exemplo, o evangelista, ele vai dizer que os amigos lá, que os parentes de Jesus, eles até tinham pretensões quase que parecidas com as dos inimigos. Gente, de uma certa forma eu até entendo. Ora, eu estou aprendendo, né? A gente vai aprendendo a entender, a compreender. Ou, podemos dizer assim, né? Como advogado de defesa dos outros. Eu até entendo. Vocês imaginem só. Talvez Jesus com a sua família tinha a cultura daquele povo, eles tinham que trabalhar para a sustentação ou a subsistência de todos da família, e aí Jesus saía, não, eu vou viver minha vida pública, eu vou cumprir a missão do meu pai. Olha, como é que a cabeça dessas pessoas ficariam? Ah, mas ele tinha que estar aqui ajudando a gente, mãe, ele tinha que estar aqui ajudando, e inclusive ajudando a cuidar de você, agora ele está lá. Vocês imaginam? Isso aí é algo comum. Eu não culpo-os por isso. Não estavam preparados, provavelmente. Não estavam preparados, pelo menos para aquele momento, a aceitar essas lições e esses ensinamentos do Cristo. Então a gente precisa também desenvolver essa compreensão aqui, com aqueles que estão ali conosco. Por quê? Ah, fulano, meu irmão, ou meu pai, minha mãe não quer seguir a doutrina, porque a doutrina... Gente, mas a doutrina ainda talvez não seja para eles algo fácil e compreensível. Então, às vezes, eles vão pegar no seu pé sim, porque você está ouvindo coisa de espiritismo. Para eles é coisa do demônio. Mas eu tenho que brigar com eles por causa disso? Não. Não. Eu preciso entender, eu preciso compreender. E esses laços consanguíneos vai nos ajudando a conviver com os diferentes. Ou, pelo menos, convivendo com os iguais. Nós vamos nos enxergando e enxergando os nossos próprios defeitos para, com certeza, continuarmos aí a nossa trajetória rumo à evolução e ao progresso.
Muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, pelo carinho, pela participação, por estarmos aqui juntos, né? E amanhã, feriado, bom descanso para vocês. A gente não vai ter aqui a nossa live, a gente se encontra na quarta-feira. Vão curtir os seus familiares, os seus parentes. Descansem e que Jesus continue ainda se fazendo presente na vida de cada um de vocês. Pois é, Valdete, acabou. Até o nosso próximo encontro, uma excelente noite.